Cássio Nunes Marques chamou de indiscriminadas as prisões dos invasores dos três poderes em Brasília, no dia 8 de janeiro. Mais informações com Berenice Leite. O ministro Cássio Nunes afirma que prisões indiscriminadas em larga escala são preocupantes. Disse que a prisão preventiva deve ser usada em último caso e que é preciso verificar a possibilidade de adotar medidas alternativas. A declaração foi feita durante o julgamento de um recurso contra a decisão do ministro Ricardo Lewandowski, que negou o pedido de habeas corpus de uma pessoa que foi presa preventivamente, acusada de participar dos atos de vandalismo. O habeas corpus questionava decisões do ministro Alexandre de Moraes, que determinou a prisão de pessoas no dia 8 e 9 de janeiro. O relator dos recursos, o ministro Lewandowski, citou o entendimento consolidado do STF para rejeitar os pedidos, com base numa súmula do tribunal que diz que não é possível aceitar a tramitação de habeas corpus, questionando a decisão de ministros do Supremo. Nunes Marques acompanhou com ressalvas o entendimento do relator. Disse basicamente que é necessário analisar caso a caso e a identificação dos responsáveis é necessária, bem como a individualização de suas respectivas condutas. Até o começo deste mês, 1.398 pessoas foram presas em flagrante e 916 seguem detidas na penitenciária aqui do Distrito Federal. De Brasília, Berenice Leite. Diogo Schelp, quero a sua análise relacionada a esta fala de Nunes Marques sobre essas prisões indiscriminadas. Qual que é a sua opinião relacionada a isso? Eu concordo com o ministro Nunes Marques, acho que ele faz uma ressalva importante, né? Ele está fazendo uma crítica, ele não está dizendo que todas essas prisões se enquadram como indiscriminadas, ele faz o alerta justamente de que não se pode manter prisões provisórias em massa das pessoas sem analisar caso a caso. Quer dizer, preciso entender em cada caso, em cada um desses indivíduos que foi preso, se a soltura coloca em risco de alguma forma, por exemplo, uma nova possibilidade, uma nova manifestação violenta, uma nova atitude violenta contra o Estado, ou se há um risco de fuga, se há um risco de interferência nas investigações, coação de testemunhas e assim por diante. Quer dizer, cada caso precisa ser analisado individualmente. Eu acho que esse foi o alerta que o Nunes Marques fez e está correto. Pois é, Nelson Kobayashi, que também é advogado, como você avalia essa manifestação de Nunes Marques? É que ele foi muito educado, muito polido, né? Mas, assim, no dia a dia ele poderia dizer que elas foram determinadas, essas prisões de baseada, como se diz no dia a dia. Agora, ele sinaliza que houve desrespeito ao protocolo, ao rito esperado para esse tipo de situação. Você, Kobayashi, vê algum tipo de ilegalidade nas determinações dessas prisões? Nós temos muitas ilegalidades desde o início dessas prisões, né? Para começar, a prisão em flagrante deve ser, o preso em flagrante deve ser conduzido a uma audiência de custódia em 24 horas. A partir da 25ª hora, a prisão se torna ilegal. Quem fala isso não sou eu, quem fala isso é a própria lei. E essas pessoas ficaram ali dias sem audiência de custódia. O argumento utilizado foi de que não havia ainda a confecção do auto de prisão em flagrante, haveria necessidade ali de um mutirão para confeccionar esses autos de prisão em flagrante. Mas a contagem desse tempo, dessas 24 horas, não é do auto de prisão em flagrante, mas sim da captura, que é quando a pessoa já passa a estar sob a custódia do Estado. Um outro detalhe, quando ele faz essa crítica sobre as prisões indiscriminadas, na verdade isso é um retrato das prisões no Brasil de modo geral, porque a gente tem no Estado brasileiro uma banalização da prisão preventiva. Para você ter uma ideia, nós temos mais de 920 mil presos no Brasil e 45%, ou seja, quase a metade, são de presos provisórios, presos que não têm condenação. Isso vai contra a disposição constitucional da presunção da inocência.
A regra é que a pessoa esteja solta, esteja livre, e a exceção é que deveria ser a prisão. Prisão preventiva precisa respeitar 3 aspectos básicos. Primeiro, a proteção do processo para aquelas pessoas que, com base em provas, ofereçam risco de contaminar testemunha, de sumir com documento, com provas que possam incriminá-la. Segundo, para proteger a possibilidade de fuga, alguém que não tem histórico de registro de endereço, alguém que não tenha trabalho fixo, alguém que não tenha carteira assinada, alguém que não tenha um CNPJ com uma localização registrada no Estado, pessoas nestas condições. E terceiro, para proteger a própria sociedade quando são pessoas que são criminosas contumazes, como, por exemplo, um estuprador que faz isso com frequência, um estelionatário que tem um histórico de prática de crime, mas pessoas primárias que pela primeira vez pisaram em um distrito policial como investigadas, como presas em flagrante, por exemplo, e com histórico de endereço e sem risco de fuga, especialmente depois do advento da tecnologia da tornozeleira eletrônica, não se justificaria uma prisão preventiva. Essas prisões do dia 8 foram prisões de baseada, sim, mais de 1.500 prisões que até agora não tiveram ainda a devida individualização das condutas. O que aconteceu no dia 8 foi: prende-se todo mundo e depois, caso a caso, vai vendo quem é para se soltar. Quando, na verdade, a regra do direito constitucional brasileiro, do processo penal democrático, é justamente a inversa.